Deus abençoe sua vida. Vamos terminar mais um livro hoje. Hoje serão 4 capítulos para terminar o livro de Esther. O capítulo 10 é muito pequenininho, mas é um fechamento de um livro lindo. Vamos para o capítulo 7. Capítulo 7, nós temos aqui o verso 1 ao 4. Durante o segundo banquete, nós vimos que o rei daria o segundo banquete, que seria organizado por Esther. O rei Xerxes novamente pergunta a Esther, qual é o seu pedido? Esther vai revelar sua identidade, que ela é judia, ela não tinha revelado, e ela denuncia o plano de Amã para exterminar o seu povo. E aí o verso 5 ao verso 10, o rei, enfurecido e surpreso, sai para o jardim para pensar na situação. Porque Amã era uma pessoa muito importante no reino. Amã fica para implorar por sua vida a Esther. Mas ao retornar, o rei encontra em uma posição comprometedora e vai ordenar a execução dele na forca que ele havia preparado para Mordecai. O livro de Esther, como eu disse para você, o nome de Deus ele não aparece, mas não tem como você não ver os detalhes da história, tudo cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. É o que Paulo diz no livro de Romanos. Isso é muito lindo, né? E aí nós vamos ver o enforcamento de Amã, aquele que tramou o mal, acabou recebendo o mal. E aí nós vamos para o capítulo 8. Capítulo 8 vai ser a emancipação dos judeus, vai haver um decreto do rei em favor dos judeus. Do verso 1 ao verso 2, no mesmo dia da morte de Amã, que queria exterminar todos os judeus, o rei dá a Esther a casa de Amã, e Mordecai é apresentado ao rei por Esther. E ele vai ser promovido e recebe o anel de selo de Amã, simbolizando a sua nova autoridade. Aquele que estava em autoridade, em vez de ele fazer o bem, ele deseja fazer o mal. Deus honra Mordecai, remove Amã e coloca Mordecai no lugar de Amã. E meu irmão, é isso que Deus faz. Aí eu me lembro da oração de Ana, lá em 1 Samuel. Ela diz que Deus pega aquele que está no monturo e faz ele se assentar com príncipes. Deus não faz, Deus apenas não fez, mas Deus continua fazendo. Pode fazer com você, pode fazer comigo. O verso 3 ao verso 8, Esther vai suplicar ao rei, essas são irrevogáveis, o rei autoriza Mordecai a editar um novo decreto, permitindo que os judeus se defendessem contra os ataques dos seus inimigos. Basicamente é o que Israel, hoje, ela quer ter. Muito lindo. Verso 6 do capítulo 8, para mim é o texto base, porque como poderia ver o mal que sobreviria ao meu povo, e como poderei ver a destruição da minha parentela? Então, meus irmãos, aqui vemos como que Deus intervém. E Deus intervém de uma forma linda. O capítulo 9 de Esther, do verso 1 ao verso 10, que nós encontramos, no dia programado para o massacre, os judeus se reúnem e defendem-se com sucesso, matando seus inimigos, incluindo os 10 filhos de Amã. E aí do verso 11 ao verso 15, Esther pede e recebe permissão para adicionar uma festa em Suzã. O rei permite isso e mais inimigos são mortos. E aí os judeus estabelecem a festa de Purim. Então quando você lembrar a festa de Purim, está falando desse momento na vida deles. E eles celebram anualmente a festa da salvação. Foi o momento que eles foram salvos. É uma festa alegre para os judeus. E marca também a troca de presentes e generosidades para com os necessitados. Então toda vez que você ouvir sobre a festa de Purim, lembre-se do livro de Esther. E aí o capítulo 10, eu vou ler o capítulo 10 todo, porque é bem pequenininho, são 3 versículos. O rei Xerxes impôs tributos a todo o império, até sobre as distantes regiões costeiras, todos seus atos de força e de poder, e o relato completo da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei dera autoridade, estão registrados nos livros das crônicas dos reis da Média e da Pérsia. O judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia, depois do rei Xerxes. Era um homem importante entre os judeus e foi muito amado por eles, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos. Então Mardoqueu
A Bíblia está falando aqui da grandeza de Mardoqueu. Para você se tornar grande, você não pode viver só em favor de você. Mardoqueu, olha como o texto diz, ele trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos. O que nos faz grande é o nosso serviço ao outro. Quero te abençoar. Parabéns. Terminamos mais um livro da Bíblia. Que privilégio caminhar com você nessa leitura. Amanhã nós começamos mais um livro, se Deus permitir. Vamos começar o livro de Jó, o primeiro livro da Bíblia, o livro mais antigo. Não é Gênesis, o livro mais antigo é o livro de Jó. E nós vamos começar ele amanhã, e nós vamos embarcar nessa história linda de Jó. Uma história difícil, mas como ela termina é uma história linda. Deus abençoe você. Que privilégio ajudar você nessa caminhada, em nome de Jesus.